Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor em oração neste momento. Feche seus olhos. Fale com o Senhor neste momento. Peça a Ele para falar ao seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por nos reunir aqui em Teu nome. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, a Tua graça. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque apesar de não merecermos, nós cremos que o Senhor se faz presente neste local para receber o nosso culto. O que nós clamamos nessa noite, ó Pai, é que o Senhor não permita que nenhum de nós saia dessa casa sem ser edificado pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Sonda o coração de cada um que aqui entrou, a começar pelo meu, Deus. E o desejo do meu coração é que o Senhor encontre em cada um de nós corações quebrantados, dispostos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor realmente requer de nós. Em nome de Jesus, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Louve ao Senhor com esse cântico que é bem conhecido de todos.
Salmo de número 47. É um convite a exaltarmos o nosso Deus. Leitura alternada de todo o Salmo 47. Diz assim: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. O versículo 7 diz: Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Faremos isso na sequência cantando: Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Vamos nos colocar de pé e com bastante alegria exaltar o nome do nosso Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Nos
graças te damos. Rica oportunidade concedida a teu povo, está na tua casa, meu Deus, Amém, para Jesus. juntos louvar, bendizer, exaltar o teu santo nome. Glória a Vai Jesus olhar para a Cristo. tua soberania e aqui, ó Pai, do nosso pequeno lugar, podemos engrandecer o teu santo nome, dizer em alta voz, ó Pai, que o Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é tudo sobre todas as coisas. Amém, A tua Deus. palavra nos diz isso, nos ensina isso. E nós suplicamos, ó Pai, que nos ensine a ver e a viver desta forma, meu Deus. Amém. Aceita o culto que agora começamos a te prestar, que seja de coração inteiro da nossa parte, Amém, e Jesus. que o Senhor receba, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa prostração na tua presença. Perdoa as nossas falhas e nos conduz, ó Pai, nesse tempo de adoração ao Senhor. É o que pedimos, confiado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos assentar e abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 39. Salmo de número 39, também leremos de forma alternada todo o Salmo, nos preparando para confessar os nossos pecados. Convido os irmãos, então, a lerem este Salmo nessa perspectiva, né, de nos colocar na presença do nosso Deus, pedindo perdão pelas nossas iniquidades. Salmo 39, leitura alternada, diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça à minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se fogo, então, disse eu com a própria língua. Para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Vamos ler todos o 13. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O versículo 8 diz assim: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faça o motivo de motejo do insensato, o motivo de chacota do insensato. É um dos pedidos que o salmista aqui faz. E no versículo 13 ele pede: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento. É como o pai repreendendo o filho. Quem já foi repreendido, né, pelo pai, tem um momento que a gente pede para ele, né, não nos encarar. Olha para lá, pai, para mim me esconder aqui da vergonha. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. É o momento, então, irmãos, de nos recolhermos em oração silenciosa por alguns instantes, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades,
por aquilo que tem sido motivo de nos envergonharmos. Recolha-se em alguns instantes de oração, após o que eu pediria ao Silas que nos dirigisse uma oração de confissão de pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos falando com o Senhor e também por mais uma vez estarmos reunidos aqui na Tua casa, ó Deus, para Te buscar. E neste momento, Pai, nós queremos Te agradecer pelo perdão dos nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que temos falhado contra o Senhor, temos pecado, ó Deus, por palavras, por pensamentos, ó Deus, por atitudes que desagradam a Tua vontade nas nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que o Senhor atende e tem atendido, ó Deus, o nosso pedido de perdão. Por isso nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós somos livres, ó Deus, para exaltar, para adorar o Seu nome. Tem misericórdia de nós, ó Deus, não olha para nós com um olhar de imperfeição, mas nos ajuda, ó Deus, a andarmos nos Teus caminhos, nos ajuda, ó Pai, a estarmos na Tua presença. Fica conosco ainda no decorrer do restante deste culto, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Está conosco nosso irmão Edil. Edil é nosso irmão de uma das nossas igrejas, né, em Caratinga, é sobrinho da Ruth. Estivemos orando hoje pela sua família, né, durante a escola dominical. Ele agora vai fazer uma participação especial. A gente está combinado com o Caleb, cântico, vamos ouvir o irmão com bastante alegria. Ei, som. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Glória a Deus. Que bom estar aqui na casa do Senhor. É tão bom quando a gente vem à igreja, vem à casa do Senhor. Eu moro em Caratinga. Sou nascido e criado na primeira igreja presbiteriana de Caratinga. Hoje está sendo pastoreada pelo reverendo Theo, né? Mas é tão bom saber que em outros lugares nós temos irmãos que um dia vão se encontrar com o Senhor lá na glória para sermos uma só família. A verdade é que somos uma só família. Amém? A palavra do Senhor diz em Neemias capítulo 9, versículo 5, que a majestade do nosso Deus está acima das maiores expressões de louvor. Então, nós vamos adorar a Deus, a esse Rei que é eterno, que é todo-poderoso, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer
Tu és o Senhor. Se você conhece, cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Eu te adoro, meu Senhor e Rei. Você pode cantar comigo? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Nesta noite, Senhor, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora.
igreja te adora. Amém, Senhor, te adoramos nessa noite. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão, pela sua participação. Deus abençoe aí na sua empreitada. Vamos continuar louvando esse nosso Deus. Enquanto os irmãos da equipe de louvor chegam aqui à frente, para continuarmos cantando, abra sua Bíblia no Salmo de número 66. Salmo 66. Diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. O versículo 4 diz: prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Este é o convite do salmista: prostrarmos-nos e cantar louvores, salmodiar o nome do nosso Deus. Durante o primeiro cântico, os irmãos que estiverem preparados com seus dízimos e ofertas farão isto. E vamos sermos conduzidos pela nossa equipe cantando louvores ao nosso Deus. Coloque-se de pé, meu querido, se você pode. Vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus. Ele exaltado.
por tudo que você fez por nós. Você é o Senhor dos senhores, Amém, Rei dos Jesus. reis. Nós bendizemos a teu nome. Aleluia, Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe o trabalho dessa igreja. Amém, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Não há Deus maior. Não há nenhum Deus comparado ao Deus ao qual nós nos reunimos aqui essa noite para glorificar. Ofereça a Ele o seu melhor e de coração. Não há nada nem ninguém comparado ao nosso Deus. Ele se faz presente aqui. Exalte, louve ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, como diz o salmista. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande.
Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós, independente de onde quer que estejamos. Aqui nós estamos entre quatro paredes, reunidos entre irmãos, em família, para glorificarmos o nome de Jesus. Mas lá fora, tudo que fazemos, tudo que falamos, os olhos do Senhor estão sobre nós. O que temos feito para testemunhar de Jesus lá fora. O que as pessoas têm visto de Jesus em nós. Vamos continuar louvando ao Senhor. Tu sondas, Senhor, o meu coração. Tu sabes quem sou melhor do que eu mesma me conheço, Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, Jesus. Derrama a tua paz sobre o teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, pelos teus grandes feitos. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Vamos novamente, teus olhos. Teus olhos revelam que eu Você pode soltar a sua voz. nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Reconheça isso diante do Senhor neste momento, através desse cântico. Sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a sua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, Jesus. Ó Deus, os teus olhos estão sobre nós. Ó Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor se alegre com o que vê. Não queremos envergonhar o nome do Senhor, Pai.
Nós podemos fingir o que não somos perto dos homens, mas perto do Senhor isso é impossível, Pai. Por isso, ó Deus, contempla a sinceridade do nosso coração, Deus. Nós reconhecemos que somos falhos, imperfeitos, pecadores. O Senhor sabe disso melhor do que nós, meu Pai. Mas nós reconhecemos isso diante do Senhor, diante da Tua majestade nessa noite. E clamamos, ó Deus, que o desejo do nosso coração é ser aprovados pelo Senhor, em nome de Jesus, onde quer que estejamos. Que haja fidelidade da nossa parte para contigo, Deus, porque o Senhor, nós sabemos que é fiel. Nós glorificamos ao Teu nome, Deus, porque o Senhor se faz presente nessa casa. Nós glorificamos ao Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos permite de portas abertas louvar e engrandecer o Teu nome. Muitos gostariam de estar fazendo isso nesse momento e não podem, Deus. Muito obrigada pela saúde, pela vida que temos em Cristo Jesus, pela obra de salvação que o Senhor realiza em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por cada um que aqui entrou essa noite. Continue falando aos nossos corações, Deus, através da ministração da Tua palavra. Usa o Teu servo pastor e que em nome de Jesus ele não fale uma só palavra de si próprio, mas que tão somente o Teu Espírito fale. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Pode assentar, igreja. Graça e paz, irmãos. Nós, nessa noite, gostaríamos de compartilhar com os irmãos uma reflexão muito simples. Não vou falar breve, né? Porque espero que seja breve, mas toda vez que eu estou falando breve, está dando errado. Então, mas eu acho que vai ser uma breve reflexão. Mas nós queremos, nessa noite, irmãos, pensar sobre o homem sem Jesus. A situação do homem que está sem Cristo, sem a comunhão de Cristo, sem a presença de Jesus na sua vida, sem o Salvador que é Jesus, o Senhor. E eu queria iniciar já dizendo que a situação do homem sem Cristo é horrível. É como um recém-nascido que é abandonado no meio de uma floresta, cheio de feras. E diferentemente dos filmes que nós assistimos, em que uma criança fica na selva, né, na floresta, e aparece ali um grupo de lobos bonzinhos para criar, ou macacos, né, que vão adotar aquela criança, nós estamos olhando para a situação de um recém-nascido no meio de uma floresta com animais selvagens, que é presa fácil para as feras que estão ao seu redor. O homem, o ser humano, sem Jesus, é como uma árvore no deserto, plantada num solo estéril, sem os nutrientes que ele precisa para frutificar, que não tem vida ao seu redor, que não tem fontes de água para se nutrir, que não tem absolutamente chance alguma de prosperar, com o sol ardente sobre ele, exaurindo cada dia, dia a dia, mais e mais as suas forças. Não é à toa, irmãos, que os salmistas usam ilustrações desse tipo para falar da ausência de Deus. Por exemplo, o Salmo 42, não precisa abrir, vou citar agora já de imediato,
O verso 1 e 2 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E não só aqui aparece essa figura de um ser, né, que está sedento, sentindo-se totalmente seco, sequíssimo, perto da morte. Mas nós vemos o mesmo sendo dito por Davi, no Salmo 63, verso 1, talvez você saiba até de cor esse verso, e diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Mas o homem não é inocente nessa situação. Quando nós olhamos para essa árvore no deserto, a gente pode achar assim: que maldade, não é? Colocaram uma árvore, plantaram uma árvore no deserto, que maldade! Essa árvore não tem a menor chance ali, vai morrer. Ela está seca, num lugar seco que não tem vida. Mas a verdade é que o homem não é como alguém que plantou uma árvore lá e deixou, mas é como se o dono do jardim chegasse para essa árvore e dissesse para ela, perguntasse: onde você quer ficar? E a árvore mesmo apontasse ali no deserto. E o dono do jardim disse: mas ali não tem a menor chance de você sobreviver. Ali não tem vida, ali é totalmente um solo estéril. Ali não tem nada para sustentar a sua vida, a sua existência. E a árvore continua dizendo: mas eu quero ficar ali. Uma ilustração bíblica que me ocorre para mostrar como isso acontece é a história de Ló, o sobrinho de Abraão. Porque ele, tendo o mundo inteiro ao seu dispor, quando Abraão fala: olha, para onde você quer ir? Diga onde você quer ficar e eu vou para o outro lado. E ele tem o mundo inteiro diante dele, né? Os seus olhos, aonde os olhos alcançam. E ele escolhe justamente as terras de Sodoma e Gomorra, aonde o fogo de Deus virá, aonde a terra está totalmente cheia de pecado, de abominações. E mais tarde, quando Deus envia os anjos, né, para tirar Ló e a sua família dali, ele ainda fica atrasando, ele ainda resiste um pouco, ele ainda tem dificuldade de entender que ele está num lugar de morte, num lugar de condenação, num lugar onde a sua vida não vai prosperar, onde não há nada para ele, e ele precisa sair dali o mais rápido possível. Os anjos estão ali dizendo: vamos embora, a ira de Deus vem. Meus irmãos, em raros momentos, o homem percebe a sua situação. E é um privilégio, porque quando o homem começa a entender a situação que ele se encontra, é como um doente que alcança um diagnóstico preciso com o tratamento que ele precisa para o seu mal, para a sua enfermidade. É um momento em que ele pode sim buscar o remédio, buscar a solução. E eu gostaria nessa ocasião justamente de apresentar um pouco, né, refletir com os irmãos sobre o estado desse homem que está sem Jesus nesse mundo. Esse diagnóstico, essa realidade. Em primeiro lugar, meus queridos, eu queria dizer que o ser humano sem Jesus é um ser fraco. O homem sem Jesus é um ser fraco. Você se lembra como o Senhor Jesus, quando envia os discípulos, qual é a orientação que ele dá para os apóstolos, para os discípulos, para ir ao mundo? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, o que é que nós podemos fazer? Qual poder nós temos para transformar esse mundo? Para alcançar as pessoas que estão perdidas nesse mundo? Para fazer uma pessoa que está longe de Deus, que ama o pecado, que se adaptou ao governo, ao domínio de Satanás, qual a chance nós temos de reverter isso? Você tem esse poder? É somente o Espírito Santo
Jesus falou: olha, vocês não podem sozinhos, mas vocês vão receber o meu Espírito. Ele vai conduzir a obra, Ele vai garantir o resultado. Vocês vão, me obedecem, e o Espírito Santo vai com vocês. Nós, irmãos, somos fracos. Talvez muitos aqui hoje estão aqui à base de um remédio. Não é? Um comprimido para dor. Outros não podem vir, porque realmente não tem mais condições físicas. A gente é tão fraco, tão pequeno. Nós não podemos nada em nós mesmos, não temos o poder, não temos vida em nós. E os homens acham, né, que são fortes. Esse é um engano. O homem, a gente olha para trás, vê quantos impérios já surgiram na história da humanidade. Estava ouvindo um pregador essa tarde, e ele citando, dentro da sua reflexão, a história, né, de Alexandre o Grande, que dominou toda a região habitada, né, mais próxima ali do povo de Israel, na antiguidade, e ele dominou toda a região do mundo conhecido ali, do mundo populado, tinha sido já populoso, né? É isso, né? Alexandre o Grande. E ele dividiu os impérios, e ele morreu novo. Os impérios vão embora, os homens não são nada. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, Nabucodonosor, que foi usado por Deus para castigar o seu povo, para trazê-los em cativeiro para a Babilônia. E quando eles chegam na Babilônia, ele os mantém ali como escravos. E o seu orgulho está sendo abatido na disciplina do Senhor. E os seus erros, né, sendo revisados, corrigidos, arrependidos, eles estão se arrependendo. E agora, Nabucodonosor que vai ser tratado por Deus, porque ele sobe no seu palácio, anda, olha para tudo que está acontecendo, para a cidade, para o mundo, e diz: olha o que eu construí com o meu poder. Olha a grandeza da minha obra, do poder que está nas minhas mãos, como rei desse império. E aí Deus faz que ele fique louco naquele momento. E ele, a Bíblia diz, é contado com os bichos, com os animais. E quando ele volta com uma declaração, um reconhecimento muito especial. Ele diz: agora eu sei que há um Deus que é quem levanta os reis e quem derruba os reis. Nós não somos nada. O homem, neste mundo, ele não é nada. Nós estamos vivos um dia e no outro dia não. A vida é assim. Nós somos fracos. O texto que nós lemos hoje, deixa eu só lembrar aqui com os irmãos, o Salmo 39, que esteve no nosso momento de confissão de pecados. Olha o que diz, verso 4 em diante, ele diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, e a tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Por isso, meus irmãos, Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz: aquele que, pois que pensa estar em pé, veja, não caia. Jesus, orando, né, no Getsêmani, já perto da sua morte na cruz, ele diz aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O texto que nós lemos hoje de manhã, com a Marília aqui, João capítulo 15, o verso 5, Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, nós vamos reconhecer e entender isso. Na nossa natureza humana, não há o poder, não há força. A ponto de Jesus dizer, não é que nós não podemos levantar, caminhar, fazer algum trabalho, mas sem Ele nós não temos poder para nada. Até Paulo diz isso, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Até os homens que estão andando nesse mundo sem a consciência de Deus só estão vivos porque Deus assim o permite, porque Deus assim o concede. E nós que estamos aqui, só estamos vivos aqui neste momento porque Deus assim concede. Porque os nossos dias, como o Salmo diz, são um comprimento de alguns palmos. Diante de Deus, nada. O Salmo 8, vamos dar uma olhada neste texto. Olha o verso 3 e 4. Aqui o salmista reflete sobre o tamanho, a dimensão do homem. E no verso 3 e 4 ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Na verdade, ele entende, nós somos nada. Olha a dimensão da obra de Deus. Olha o tamanho da criação de Deus. Olha a grandiosidade do poder do Senhor, do nosso Senhor. O que nós somos para Deus nos considerar, nos amar, nos escolher, nos visitar? Mas no verso 5 e 6 em diante, ele vai dizer a forma especial como Deus tratou o homem, apesar da sua pequenez. Ele diz: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Em que sentido fomos feitos menores do que Deus? Não no nosso ser, na nossa natureza, não no nosso poder, em nada disso, mas sim na posição que Deus concedeu ao homem, dentro da sua criação, e ele vai dizer isso no verso 6, deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Irmãos, isso pode às vezes confundir alguém de achar que o homem é grande, que o homem é poderoso, que o homem é especial, que o homem tem um poder, uma força, não é diferente. Mas não, aqui esse texto não está dizendo nada a respeito da grande força ou do grande poder do homem, mas sim da grandeza, da bondade de Deus, que olhando uma criatura tão pequena, nos colocou numa posição tão especial diante dele, da qual ainda a humanidade se rebelou. Tamanho a sua miséria. Quarta-feira nós estávamos aqui na nossa reflexão, Carlinhos? Falamos aqui em Isaías, uma expressão curiosa, que Deus trata Israel. Ele diz: vocês são o vermezinho de Jacó, um povozinho de Israel. E ali Deus está dizendo: olha, realmente os inimigos ao redor de vocês poderiam já ter devorado vocês, poderiam ter obliterado vocês, sumiram, O povo de Israel poderia ter sumido, desaparecido do mapa, mas vocês são um vermezinho, porém ainda permanecem porque eu sustento vocês. Meus irmãos, o pecado está ao nosso redor, é uma força absurda contra a qual nós lutamos. O inimigo astuto e cruel está ao nosso redor, quer derrubar realmente o povo de Deus, quer destruir. A palavra que Jesus usa para descrever aquele que é contra ele, e que inclui o inimigo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quando Pedro vai falar do diabo lá na sua carta, ele diz que o diabo anda em derredor, como que ruge procurando alguém para devorar. Então, meus irmãos, nós temos que entender, dentro da nossa comunhão, dentro da nossa vida como igreja, nós temos que entender, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do poder do Senhor na nossa vida.
Nós precisamos estar com este poder em nós, nos capacitando a viver aqui, porque senão o diabo quer destruir, ele quer devorar, na primeira oportunidade. O pecado na nossa carne, você acha que vai vencer o pecado? Estava ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos esses dias, e eu até postei isso no meu Instagram. Eu sou um pouco analfabeto, né, das redes sociais. Agora eu aprendi a ver, mas ainda não estou craque na postagem. Aí eu falei com a Natália, eu vi lá o vídeo e falei, Natália, me ajuda a postar isso aqui. Aí postamos lá, talvez alguém aqui da igreja viu essa postagem, Nicodemos, ele dizendo, olha, eu lutava muito contra o pecado e somente quando eu busquei o poder do Senhor para eu conseguir superar. Irmãos, eu já experimentei isso também. Talvez você também já experimentou isso. Nós não vamos vencer o pecado na nossa vida com a nossa força. Somos fracos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos clamar ao Senhor a força que vem dEle. E se Ele estiver suprindo, né, nos infundindo o poder do Seu Espírito em nós, nós podemos vencer. Por isso o homem sem Cristo é um ser fraco. Mas, em segundo lugar, o homem sem Jesus é um ser que pende para o mal. Há uma tendência na modernidade de exaltar o homem e considerar, né, o homem como alguém que está melhorando no passar dos séculos, nas gerações. O homem está evoluindo, o homem está progredindo. O progresso é algo inevitável. Nós estamos progredindo e avançando e melhorando cada dia mais. Nós temos uma civilização que está organizada com regras, com princípios de civilidade. Nós temos leis e códigos que foram estudados, formatados para garantir melhorias nas condições de vida e dos relacionamentos dentro da sociedade. Mas isso é só uma forma de nós continuarmos nos enganando. Porque, mesmo com leis, com códigos, com regras, o homem acha maneira de burlá-los. Nós vivemos numa sociedade com a ideia de civilização, de regras, não é, para o bom relacionamento, para vivermos bem, para o bom convívio, e a humanidade continua se corrompendo, se depravando, degenerando cada dia mais. Talvez seja um fato mesmo que há um avanço tecnológico, mas o homem que permanece dentro desse mundo em que o progresso tecnológico está avançando é o homem com a mesma natureza desde o princípio, fazendo as mesmas coisas, com o coração apegado ao mal, que tende para o pecado, que busca o que não agrada o Senhor, o homem que vai continuar nesse caminho. Às vezes nós nos surpreendemos, né, quando a gente vê o que alguns homens são capazes de fazer, como nós vimos recentemente, aquela situação que chocou o Brasil, com um criminoso à solta, com atos cruéis, e até um policial, ou alguém que estava dando, né, alguma autoridade dando uma entrevista sobre isso, observou que este caso foi um caso que chocou o país porque ganhou a mídia, mas está acontecendo isso todos os dias. E isso não está acontecendo só aqui, no mundo inteiro, a todo instante. De vez em quando eu estou lá nas redes sociais com alguns perfis, lá, alguns sites, né, que a gente acompanha, como Portas Abertas, outras agências missionárias, e eles dão notícias de perseguições de cristãos pelo mundo, de cristãos estão sendo atacados, pessoas estão morrendo pela sua fé. Muitas barbaridades estão acontecendo, irmãos. Talvez aqui dentro de Patinga não sabemos. As nações em guerras, em rumor de guerras, em contendas. E se nós olharmos para o passado, né, a gente fez o desafio aqui de ler a Bíblia, um capítulo por dia, né? E a gente espera que alguns irmãos estejam aí fazendo isso. E quando você vai passando assim lentamente pela Bíblia,
você começa a analisar a situação do homem e fala assim, mas está igual hoje. O que eles viveram naqueles dias está acontecendo a mesma coisa hoje. Os juízes corruptos daqueles dias estão aí hoje. Os reis espionando outros reinos estão aí hoje. Pessoas matando, cometendo crimes, depravações de toda sorte, está aí hoje. A natureza humana é esta. Eu queria citar alguns textos que comprovam isso biblicamente, né? Que o poder do pecado está no coração do homem. Não precisa abrir novamente, eu vou citar aqui vários textos, mas eu vou compartilhar aqui a referência. Romanos 7, 22 a 24 diz, no tocante ao homem interior, Paulo dizendo, né? Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus, mas quando eu olho para o meu corpo, para a minha natureza, eu não vejo essa lei de Deus na qual eu tenho prazer, eu vejo outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, a lei de Deus na sua mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E a conclusão de Paulo, diante dessa constatação de que ele é um pecador, de que a natureza humana é uma natureza em que habita o pecado, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Salmo 14, os versos 1 a 3 diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Marcos 7, se você quiser abrir este texto. Marcos 7. Em Marcos 7, meus irmãos, nós vemos, se você já achou aí, a primeira parte desse texto é Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. É aquele texto em que já é bem conhecido de muitos, em que Jesus, os discípulos de Jesus estão comendo, num momento em que Jesus está atendendo muita gente, pregando, né, fazendo a sua obra, e ali os discípulos de Jesus, no meio daquela multidão de vários atendimentos, em que Jesus está ali com aquelas pessoas, eles estão sem tempo de fazer uma refeição organizada, vamos para uma casa, pôr uma mesa, lavar as mãos, todo mundo ali, lavar o rosto, comer alguma coisa junto. Não, eles têm que comer alguma coisa ali na correria. E diz o texto que eles comeram sem lavar as mãos. Pesado, né? Forte. Quantos aqui passam aqui nas lanchonetes na rua e lavam a mão para comer um salgado? A gente não faz isso, né? Então, é por isso que eles estão brigando. Eles estão ali brigando porque o texto de Marcos aqui vai explicar porque os judeus eram cuidadosos, né? Eles achavam que contaminava, tinha muitas purificações, lavavam copos, pratos e até camas. Está tudo aqui no texto. Mas aí, quando eles começam a levantar esse questionamento, seus discípulos comem sem lavar as mãos, né, são impuros e tal. E Jesus fala, olha, isso não é o problema. O problema não é o que entra, não é isso que vai contaminar. Né? O homem pode comer qualquer coisa, isso não vai contaminar o homem. O que contamina o homem é o que sai. Agora vamos ver. Olha aí o verso 20 em diante. E dizia Jesus, o que sai do homem, isso é que contamina. Por quê? O que há dentro do homem? O que há no coração do homem? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora,
todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Meus irmãos, Tiago, ainda, no capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nós, irmãos, sem Cristo somos isso. É isso que eu quero que você entenda. Sem Jesus, você é isso. A única esperança que há para nós de não ser isso é Cristo. Não é conscientização, educação secular, isso tudo pode ajudar se nós já estivermos na luz. Nós somos pendidos para o mal. 1 João, no capítulo 3, o apóstolo João diz, nos versos 5 e 6, sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Portanto, meus irmãos, a esperança da vitória contra aquilo que nós mesmos somos é Cristo. Eu queria terminar dizendo que o homem sem Jesus é um ser que está condenado. Ele é fraco, ele pende para o mal e ele está condenado. Vamos abrir em Romanos capítulo 1. Romanos 1. Vamos ler o verso 18 juntos. Leamos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que, irmãos, Deus está irado? Qual é a fundamentação da ira de Deus? Deus é justo. Deus é perfeitamente justo. Deus é santo, totalmente santo. E ele diz que os homens vivem em impiedade e perversão. No verso 24, nós vamos ver a confirmação disso. Paulo diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Concupiscências, os desejos corrompidos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E tem mais, né? Nós vamos ver que essa explicação da condenação do homem vai se tornando mais clara ainda. Quando nós vamos para o verso 28 até o final, Paulo vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E ele conclui que, conhecendo estes homens a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, continuam fazendo, mas também aprovam os que assim procedem. Você entendeu a gravidade disso?
A humanidade sem Jesus, ela está debaixo da condenação justa e perfeita de Deus, porque ela abandonou o Senhor, ela se rebelou contra o Senhor. Nós somos pecadores, a humanidade sem Cristo não alcança o perdão dos seus pecados, continua na prática dos seus pecados, continua entregue a uma condição mental reprovável por Deus, e eles não só sabem que a sentença de Deus é sobre eles, mas eles continuam fazendo isso e continuam aprovando os que assim procedem. Dr. Lloyd Jones, falando sobre isso, diz que, embora os homens saibam que as Escrituras ensinam sobre como Deus vê essa conduta, não somente praticam, mas também se deleitam em todos os outros que procedem igualmente. Eles praticam e acham maravilhoso que todos pequem igual. O que prova conclusivamente que o mal e as más ações não são meros resíduos negativos que o homem carrega na sua natureza. É o fato de que, apesar de todas as advertências, das consequências, custe o que custar, o homem persiste em pecar. Isso, irmãos, poderia até mesmo chamar a nossa atenção aqui agora. Talvez você que diga: eu tenho Cristo como meu Salvador. Mas será que você persiste no pecado? Será que você faz avaliação da sua condição, dos seus erros? Se arrepende, muda? Nós vemos a sociedade hoje manifestando claramente isso que está sendo dito. Homens que estão em caminho depravado e corrupto e querem que a sua corrupção se estenda ainda mais, alcance ainda mais longe. Eles não só fazem, como aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, por isso o homem sem Cristo está condenado. Mas há uma boa notícia, nós já sabemos, que em Cristo há uma saída, em Cristo há uma solução, em Cristo há a vitória para aqueles que estão perdidos. Em Cristo nós temos o caminho para Deus. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você precisa de vitória na sua vida contra o pecado. Você precisa buscar a Cristo. Você pode buscar, pedir e clamar o poder do Senhor na sua vida hoje. Se você precisa dessa convicção do perdão dos pecados, sabe que em Jesus há o perdão dos pecados para todos que vão a Ele, porque Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, que coisa bendita, que consola o nosso coração, saber que se nós vamos ao Senhor, se nós o clamamos, né, pedimos o seu socorro, Ele diz que de modo nenhum lança fora. O autor de Hebreus diz, né, nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, para achar graça e socorro em ocasião oportuna. Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e sabe como nós somos. Eu queria então, irmãos, dizer isso. Se você tem Jesus, louve ao Senhor. Se você está aqui hoje e não tem a convicção da sua salvação, clame ao Senhor agora. Fale com Jesus, coloque o seu coração diante de Cristo, saiba que nele há vitória para nós. Paulo disse que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Enquanto todos estão tentando fugir da morte, Paulo falou: eu estou já aguardando a morte, porque para mim não tem problema nenhum na morte, eu estou com Cristo. Você tem essa vida? Você precisa do poder do Senhor nas suas fraquezas, nas suas lutas? Vamos orar nesse instante. Fale com o Senhor, abra o seu coração, diga qual o socorro você precisa na sua fraqueza, na sua limitação, na sua luta neste mundo. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, bendizemos por esse momento precioso, ó Pai, que o Senhor nos concedeu nessa noite, estar juntos nossos irmãos e nesse encontro, ó Deus, em que podemos celebrar a obra do Senhor pela nossa vida. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa semana, ser conosco, que o Senhor possa conduzir cada irmão aqui, cada família aqui representada, nos caminhos do Senhor. Livra, ó Deus, de toda a astúcia do diabo, de suas hostes, que possa guiar os nossos passos no caminho do Senhor, livrar-nos, ó Deus, de todo caminho errado, de todo engano. Ser conosco, ó Pai, fortalece-nos, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Dá-nos, ó Pai, a Tua bênção, o sustento do Senhor, o renovo da nossa fé, da nossa esperança, da alegria e da paz do Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, recebe a nossa gratidão nessa noite, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nós clamamos e agradecemos, assim entregamos a Ti este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que a graça maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor perfeito do Deus e Pai Todo-Poderoso, e a comunhão preciosa e consoladora do Espírito Santo, seja sobre o povo de Deus aqui, e em toda parte, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, uma boa semana na paz do Senhor.